que fazemos com o nosso corpo? Hoje nós vamos continuar estudando o Sermão do Monte, mas nós vamos sair das bem-aventuranças e vamos começar um novo trecho. Ainda estamos no livro O Evangelho por Emmanuel, ainda estudando Mateus, mas hoje nós vamos estudar o seguinte trecho: Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? É muito interessante esse estudo de hoje. O comentário de Emmanuel se chama Perante o Corpo e ele está no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita, capítulo 10. O que será que ele quer dizer aqui por sal? Cabe uma explicação antes da gente entrar no texto, efetivamente. O sal antigamente ele tinha muitas utilidades. Na época em que Jesus proferiu o Sermão do Monte, o sal ele servia para salgar os alimentos e, por consequência, conservar os alimentos. O sal, ele era utilizado, é muito interessante isso, nos fornos a lenha de antigamente, nos fogões a lenha, não existiam esses tijolos refratários que existem hoje. Então, o que eles faziam? Eles deixavam espaço e colocavam sal. O sal, ele era usado como isolante térmico. Quando eu descobri isso, eu achei tão interessante. Olha as várias funções do sal. E o sal, ele é utilizado na comida. Ele realça o sabor daquela comida, mas na medida certa. Então, quando Jesus nos fala, vós sois o sal da terra, ele traz tanta utilidade para nós. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Ele vai trazer aqui diversas coisas, diversas medidas que nós podemos utilizar. Então, vamos lá. Perante o corpo. Frequentemente, atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral. E, por vezes, diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. Tem muitas pessoas que ainda usam o autoflagelo para tentar evitar situações. E não é o melhor caminho, porque o corpo, a gente tem que pensar, o corpo é o nosso templo. Ele é o instrumento que nos foi dado nessa encarnação para que nós possamos o quê? Melhorar, progredir. E eu pergunto, o que nós fazemos com o nosso corpo? Nós precisamos cuidar desse corpo. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Nós somos depositários infiéis do nosso corpo. Por quê? Porque a gente não está cuidando direito desse corpo. E quando eu falo em cuidar, não é esse cuidado que trazem as redes sociais, não é esse cuidado de que temos que ser magros, gordos, que tem que comer isso, comer aquilo. Não. É o cuidado do equilíbrio. É o cuidado da verdadeira saúde do corpo. E a saúde do corpo não necessariamente passa por isso que as redes sociais nos mostram. A gente precisa entender o que é isso. O corpo, o que eu faço no corpo repercute nele. O corpo ele é o nosso instrumento de melhoria, ele é o nosso templo físico. E a gente precisa cuidar dele. A gente precisa aprender a cuidar desse corpo. Isso, porém, seria o mesmo que Então, se a gente não cuida direito desse corpo, se a gente quer flagelar o corpo, quer agredir o corpo por conta de uma queda moral que nós tivemos, isso seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Ora, se eu faço alguma coisa, quem fez errado foi o corpo ou foi o espírito? Foi o espírito, claro. Mas por que eu vou culpar esse corpo se quem fez foi o espírito? Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem. Quando a gente tem uma doença que está no nosso corpo, já pararam para pensar que muitas delas são por conta da nossa desídia? Por culpa nossa? Esquecendo, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele, através do corpo. O corpo ele é muito importante e por isso que nós precisamos cuidar dele. E Emmanuel aqui vai nos mostrar pessoas maravilhosas que passaram aqui no nosso planeta que precisaram do corpo para fazer as melhorias que foram feitas. E por isso que nós temos que aprender a cuidar do corpo. Sócrates legou-nos os ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Miguel Ângelo plasmou obras-primas, imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-la sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos,
que se lançam arrojadamente no espaço cósmico é com os implementos físicos que se dirigem aos engenhos da condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Ou seja, o corpo ele é muito importante e nós temos que cuidar dele. A gente precisa aprender a cuidar desse corpo. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade no planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. Precisamos do nosso corpo nesse mundo que nós estamos atualmente. É o espírito quem realiza as ações, mas ele precisa do corpo para colocar em prática essas ações. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes, ainda agora, fulguram em torno dos homens, com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia da pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. Ou seja, o espírito ele tem a ideia, o espírito ele tem a capacidade de fazer muitas coisas boas, mas ele precisa do corpo para executar tudo que ele quer fazer para o bem nessa atual existência. Aqui quando fala que, assim como, aqui, com respeito à grandeza das civilizações, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia da pauta. Nós temos, quando a gente vai tocar um piano, vai tocar uma música, qualquer instrumento, existe uma pauta que precisa ser seguida. Mas, para a gente executar a música, a gente precisa da pauta. Para a gente executar a tarefa que nós precisamos fazer, nós precisamos do nosso corpo. Então, ele é necessário para nós. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. Somos eternos. Reencarnamos, vamos utilizar o corpo nessa atual encarnação e voltaremos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Deixaremos nosso vestimento físico aqui, mas enquanto estamos aqui, precisamos dele para fazermos tudo aquilo que é necessário. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Ou seja, o corpo ele nos serve para fazer tudo que precisamos, absolutamente tudo, o bem e o mal. Por isso que quando Jesus aqui fala, vós sois o sal da terra, vamos utilizar o nosso corpo para que nós possamos efetivamente ser esse sal da terra, esse sal que vai ajudar as pessoas, esse sal que vai promover a nossa melhoria e que aos pouquinhos essa nossa melhoria, ela vai trazer melhorias no nosso ambiente doméstico, familiar, nos nossos amigos, no nosso trabalho e na sociedade. A nossa mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. Sejamos esse sal que na medida certa que a gente utilizar ele, ele vai dar o gosto certo, ele vai promover essa mudança certa. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Ou seja, não vamos fazer exageros com esse nosso corpo que nos é dado. Vamos cuidar bem desse corpo para que através dele nós possamos realmente desenvolver aquilo para o que nós viemos. Se nós cuidarmos dele com cautela, sem exageros, eu costumo dizer, e eu vejo muito, principalmente nesses jovens de hoje, que as redes sociais impõem uma cultura ao corpo que às vezes faz com que as pessoas deixem de comer, elas adoecem. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque nem sempre um corpo bonito, ele vai refletir um corpo saudável. Será que um corpo bonito consegue executar tudo que a gente precisa fazer? Executar as boas ações? Não vamos viver somente para a matéria. É isso que eu falo. Corpo bonito, corpo feio, isso daí é o que menos importa. Nós temos o nosso corpo que nós precisamos e através dele nós vamos aprender a conviver com ele e nós vamos executar aquilo que é preciso, nós vamos desenvolver as nossas habilidades, nós vamos construir as nossas virtudes com esse corpo que nós estamos aqui e melhorar. Nós temos que aprender a olhar para nós e não a olhar para o outro. Porque necessariamente o que o outro faz
não é aquilo que é o melhor para nós. Nós temos que descobrir qual que é o nosso ponto de equilíbrio, nos equilibrarmos dentro disso, aceitarmos do jeito que somos, melhorarmos, procurarmos a nossa saúde física e a nossa saúde mental, para que, através disso, utilizando esse corpo que nós temos como instrumento nessa atual encarnação, nós possamos ser esse sal que Jesus nos propõe, para que nós possamos ter essas diversas funções que eu falei no começo, que nós possamos utilizá-lo como o tempero certo na medida certa, para que nós possamos aprender a conservar os bons ensinamentos e seguir com eles adiante, e também a sermos isolantes térmicos, isolar aquilo que não é bom para nós e deixar aquilo de lado e seguir com aquilo que é bom para nós. Por isso que eu perguntei, o que fazemos com o nosso corpo? Será que estamos dando realmente a utilidade para o qual ele nos foi dada? Será que nós estamos utilizando esse corpo da melhor forma? Será que estamos utilizando ele somente de uma forma material? Podemos melhorar esse uso do corpo, podemos utilizá-lo de uma forma espiritual também, para nossa melhoria. Essa é a proposta desse estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais e de nos seguir também. Até o próximo.